Bem, pessoal, vamos então continuar discutindo o crescimento microbiano, porque na aula passada a gente viu como medir o crescimento, nós também já vimos a questão dos nutrientes, da importância dos nutrientes. No entanto, não basta você conhecer os requerimentos, as necessidades nutricionais de um micro-organismo para cultivá-lo em laboratório. Você precisa também conhecer que fatores e como fatores físicos podem interferir nesse crescimento. E aqui nesse slide a gente tem alguns exemplos de fatores que vão afetar muito o crescimento. Se vocês pensarem que a gente já viu um pouco sobre bactérias, sobre arqueias, nós já vimos especialmente arqueias de ambientes extremos, como a gente discutiu na aula anterior. Então, realmente esses fatores interferem muito no crescimento. Então, vejam, quando a gente fala em temperatura, por que a temperatura é tão importante? Porque se nós temos as células que requerem reações enzimáticas, vocês sabem que enzimas, elas não são ativas em qualquer condição de temperatura, por exemplo. Então, qualquer ser vivo vai apresentar uma temperatura mínima, uma temperatura máxima e, a princípio, eu particularmente não gosto muito desse conceito, uma temperatura ótima de sobrevivência, porque o que é? A temperatura mínima é quando você tem, então, abaixo daquela temperatura, geralmente você vai ter processos onde a membrana tende a se tornar muito menos fluida, com isso o transporte através das membranas fica comprometido e, por consequência, a viabilidade celular também. Por outro lado, a temperatura máxima, a partir desse ponto, geralmente, se o micro-organismo não tiver uma adaptação fisiológica para suportar essa temperatura muito alta, vai começar a ocorrer a desnaturação das macromoléculas, a membrana citoplasmática provavelmente também não vai resistir. Então, esses valores mínimos e máximos a gente compreende muito bem. Particularmente essa questão de temperatura ótima, isso é um valor relativamente arbitrário. Por quê? Porque os autores utilizam esse termo temperatura ótima, é a temperatura na qual a taxa de duplicação do organismo é a mais rápida. Então, na realidade, não obrigatoriamente isso reflete as condições fisiológicas. No entanto, se vocês forem procurar em livros, sempre vocês vão encontrar esses valores mínimo, máximo e ótimo. Então, vejam, em relação à temperatura, esse é um gráfico que eu peço desculpas a vocês, ele é um gráfico um tanto quanto desatualizado, mas ele é bastante didático no sentido da gente entender que existem categorias de micro-organismos de acordo com a sua resposta à temperatura. Então, na realidade, nós temos 4 classificações, 4 classes de organismos frente à temperatura, que são chamados de psicrófilos ou criófilos, organismos mesófilos, organismos termófilos e, embora aqui sejam 2 gráficos, isso está equivocado, são organismos hipertermófilos. Pois bem, o que acontece? Se a gente olha nesse gráfico, então aqui está a escala de temperatura e, na ordenada, a velocidade, a taxa de duplicação de crescimento. Organismos psicrófilos ou criófilos são aqueles que sobrevivem e que preferem temperaturas mais baixas. Quando eu falo temperaturas mais baixas, é óbvio que nós estamos usando o ser humano, a princípio, como referência. Então, são organismos que vivem em faixas de temperatura. Não é necessário decorar esses valores, porque, como eu falei para vocês, esse gráfico, essa imagem está desatualizada. Então, não é esse valor que está indicado aqui nesse gráfico. Na realidade, organismos criófilos ou psicrófilos, eles podem ser encontrados em faixas de temperatura que vão de mais ou menos menos 15 graus até em torno de 15 graus positivos. Então, é uma faixa bastante ampla, a gente tem uma grande variedade de organismos nessa que são classificados como criófilos. Lembrem-se, crio é um radical para frio. Então, são muito abundantes os organismos criófilos, porque se a gente pensar no planeta, o nosso planeta é essencialmente composto de água. E, na realidade, as temperaturas das águas muitas vezes estão nessa faixa de 10, 12, 15 graus. Então, nós temos uma variedade enorme de bactérias e arqueias criófilas. Na nossa vida diária, a gente tem como exemplos micro-organismos que podem contaminar alimentos que são preservados em refrigerador, ou pior do que alimentos, produtos biológicos que são refrigerados. Então, a gente tem uma série de micro-organismos que vão viver
nessa faixa, que preferem essa faixa de temperatura. E o que acontece? Então, mesmo que você conheça as necessidades nutricionais desse organismo, você pode formular um meio de cultura extremamente adequado para esse organismo. No entanto, se você incubar esse organismo a 37 graus, que é normalmente o que a gente faz no laboratório, nós da área mais médica, provavelmente esse micro-organismo ou ele não vai crescer, ou ele vai crescer muito, muito mal, porque a gente está extrapolando muito a faixa de temperatura dele, ok? Então, isso seriam organismos criófilos. A outra categoria são os organismos mesófilos, que, como o nome diz, são organismos que vivem em temperaturas consideradas médias, tá? Amenas. E a gente vê aqui a faixa de temperatura. Na realidade, a gente pode considerar organismos que crescem mais ou menos de 15 até em torno de 45 graus, tá? Eu não estou dando os valores ótimos, porque assim, isso é muito relativo, vai depender muito da espécie do organismo. Então, é melhor a gente pensar em termos de faixas de temperaturas. Esses são os organismos talvez mais conhecidos por nós. Por quê? Porque são organismos que vivem na faixa de temperatura do ser humano ou de outros animais de interesse. Então, nesse grupo de mesófilos, nós vamos ter as bactérias que causam doenças no ser humano, nós vamos ter organismos que vivem, que fazem parte da nossa microbiota normal. Então, sem qualquer dúvida, esses são os organismos mais conhecidos. Depois nós temos a faixa de organismos termófilos que crescem a partir de 45 graus até próximo a 80 graus, tá? Esses são organismos que vivem em ambientes mais quentes, então, por exemplo, em Caldas Novas, a gente pode ter esse tipo de organismo. Nós temos esses organismos, por exemplo, podem contaminar alimentos preservados nessas estufas mais quentes de guardar salgadinho. Então, esses organismos têm uma capacidade de crescer em temperaturas mais elevadas. E, finalmente, a categoria dos hipertermófilos, que, como eu falei, esse gráfico, infelizmente, é bem equivocado, porque, hoje em dia, hipertermófilo é um organismo definido, para definir um hipertermófilo, é assim, é um organismo que cresce em temperaturas a partir de 80 graus. Então, hoje em dia, a gente conhece organismos que crescem na faixa de 80 até 121 graus, tá? É claro que a primeira coisa que a gente pensa é, só são arqueias. Não é verdade. Na verdade, nós temos bactérias vivendo em condições hipertermófilas, mas quando a gente pensa em hipertermófilos, de fato, a maioria dos exemplares são membros do domínio arqueia, ok? Então, isso é simplesmente em relação à temperatura. Um outro fator que afeta o crescimento microbiano é o pH. Então, aqui é uma escala bastante interessante, porque aqui ela mostra os valores de pH e aonde, em que ambientes nós encontramos esse tipo de pH, tá certo? Então, por exemplo, ácido nítrico, o suco gástrico, o suco de limão, como sendo exemplos de ambientes muito ácidos. Aqui nós temos água sanitária, tá? Amônia, que é usada em limpeza em casa, já são pHs mais alcalinos. E nessa última coluna nós temos exemplos de micro-organismos que crescem nessa faixa de pH. Então, como vocês podem olhar, a gente tem uma ampla variedade de micro-organismos que crescem em diferentes faixas de pH. E, novamente, é muito comum a gente pensar e falar, eu vou fazer um meio de cultura e eu vou deixar ele com pH neutro. Muitas vezes isso não vai funcionar, porque se eu tenho um organismo que é acidófilo, ele provavelmente não vai crescer bem no meio com pH neutro. Então, a gente já tem a temperatura como um fator importante, que afeta o crescimento, o pH, e as condições de aeração são extremamente importantes para um crescimento microbiano. Novamente, isso é uma imagem tirada de um livro de microbiologia. Ela é interessante em alguns aspectos, porque a gente olha e já tem uma noção do que a imagem quer nos transmitir. No entanto, ela é um tanto quanto imprecisa em alguns aspectos, mas de qualquer forma ela é um bom exemplo. Porque o que acontece? Nós, seres humanos, somos aeróbios, então para nós o mais trivial é imaginar que o oxigênio é essencial à vida. Então, na realidade, isso não é uma regra. Isso não é uma regra quando a gente pensa em micro-organismos.
E nós podemos classificar os micro-organismos em 4 grandes grupos, de acordo com o comportamento, de acordo com a reação desses organismos ao oxigênio, à presença de oxigênio. Então, nós temos organismos que nós vamos chamar de aeróbios obrigatórios ou aeróbios. Nós temos organismos que nós vamos chamar de anaeróbios facultativos. Nós temos a terceira categoria, que são os anaeróbios estritos. E nós temos uma quarta categoria de organismos microaerófilos. O que essa imagem está tentando mostrar para a gente? Isso seria um tubo de ensaio com o meio de cultura, e aqui seria a tampa do tubo de ensaio. Essas bolas verdes seriam os micro-organismos. Então, aqui eles estão tentando indicar, se eu tivesse um meio de cultura líquido e eu inoculasse micro-organismos nesses meios de cultura e deixasse esses tubos sem agitação, ou seja, os tubos estáticos, a cultura estática, aonde nós iríamos encontrar preferencialmente os micro-organismos? Então, o que acontece? Organismos que são aeróbios obrigatórios, aeróbios estritos ou aeróbios, eles precisam do oxigênio. Seu metabolismo vai envolver a respiração aeróbia. Então, o oxigênio vai entrar na cadeia respiratória como um aceptor final de elétrons, para gerar água e CO2, por exemplo. Então, o que acontece? Esses organismos, se forem inoculados no meio de cultura líquido, eles vão crescer na interface do líquido com o ar. Um exemplo clássico disso é quando a gente faz uma cultura de um paciente que está com suspeita de cólera, por exemplo. A bactéria que causa cólera, o vibrio cólera, é um bacilo gram-negativo aeróbio. E uma das maneiras que a gente tem para começar a fazer um diagnóstico é exatamente essa. Você pega a amostra do paciente, inocula no meio de cultura líquido, num tubo, e coloca esse tubo numa estante e deixa parado. No dia seguinte, o que a gente percebe? Na interface do líquido com o ar, você vê a formação do que parece uma película, e na verdade são as células que estão se duplicando e crescendo, formando como se fosse um biofilme, exatamente na interface do líquido com o ar, porque ali é onde existe a maior concentração de oxigênio. Então é isso que essa imagem está tentando mostrar. O que acontece com um micro-organismo que seja anaeróbio facultativo? Como o nome está dizendo, ele é anaeróbio, mas ele também pode ser aeróbio. Então, na verdade, ele é capaz de crescer tanto na presença quanto na ausência de oxigênio. Um grande número de patógenos humanos são anaeróbios facultativos. E a imagem é muito feliz nesse caso. Por quê? Porque nesse caso, o que acontece? Esses organismos, eles também, a tendência vai ser esses organismos se aglomerarem na superfície do tubo, na interface. Por quê? Porque aqui em cima eles estão fazendo respiração aeróbia, que é, vocês sabem disso, se vocês lembrarem da sequência toda, começando com a glicólise, vai para o Krebs, do Krebs vai para a cadeia respiratória, a quantidade de ATPs gerados numa respiração aeróbia é muito grande. Enquanto que aqui para baixo, eu tenho organismos crescendo também. No entanto, o crescimento deles não é tão exuberante. Por quê? Porque aqui embaixo eles estão fazendo ou fermentação ou eles estão fazendo respiração anaeróbia. A respiração anaeróbia é um processo que é muito semelhante à respiração aeróbia, tá? Também a gente vai ter uma série de reações de oxirredução com transferência de elétrons, com geração de compostos e de ligações ricas em energia. No entanto, uma das grandes diferenças entre a respiração aeróbia e a anaeróbia é que na respiração anaeróbia, o oxigênio não é o aceptor final de elétrons. Vai ser nitrato, vai ser sulfato, carbonato, e o número de ATPs gerados numa respiração anaeróbia é menor do que na respiração aeróbia. Então, o que acontece? Aqui eu tenho um número maior de micro-organismos na interface ar-líquido, mas eu tenho micro-organismos crescendo aqui embaixo também. O terceiro tubo, que é da anaerobiose estrita, de organismos anaeróbios estritos, esse sim está relativamente equivocada, essa imagem. Por quê? Porque anaeróbios estritos, anaeróbios obrigatórios, são organismos para os quais o oxigênio é tóxico. O oxigênio é letal para esses organismos. Por quê? Porque se a gente pensar numa respiração aeróbia, onde o oxigênio é o aceptor final de elétrons
da cadeia respiratória, o que acontece? O hidrogênio vem sendo passado, quando ele chega no final da cadeia, não é formada imediatamente água. Você tem a formação, por exemplo, de H2O2, água oxigenada, que é um oxidante muito forte. E se o micro-organismo, se a célula não tiver enzimas capazes de modificar essas espécies tóxicas de oxigênio, o oxigênio vai simplesmente gerar esses compostos tóxicos e vai sair oxidando compostos celulares. Então, o grande problema que micro-organismos anaeróbios têm em relação ao oxigênio é exatamente esse. Eles não têm enzimas capazes de degradar as espécies tóxicas reativas de oxigênio. Então, o que a gente está vendo aqui embaixo é exatamente esse exemplo. Então, por exemplo, quando você tem a formação de H2O2, de água oxigenada, uma das maneiras que se tem para degradar essa água oxigenada é por meio de uma enzima chamada catalase. A catalase é uma enzima que pega H2O2 e converte em H2O, água, e meio de oxigênio. Então, vejam, anaeróbios estritos, eles não têm a catalase. Muitas vezes existem outras enzimas, peroxidase, a gente tem espécies reativas de oxigênio que precisam ser, de alguma maneira, modificadas. E anaeróbios estritos não têm. Então, por isso, o oxigênio é letal. E é por isso que essa imagem não é tão precisa. Por quê? Porque mesmo isso aqui sendo uma coluna de líquido, a imagem mostra que eu tenho uma maior concentração de micro-organismos aqui no fundo, mas, na verdade, eu tenho a presença de oxigênio em pequenas quantidades ao longo desse tubo, na coluna toda de líquido. Então, na realidade, micro-organismos anaeróbios estritos, eles não iriam sobreviver nessa condição. Eu já vou mostrar outras imagens para vocês para explicar como é que a gente faz para cultivar anaeróbios. E, finalmente, a última categoria é de micro-organismos chamados de microaerófilos. Se a gente pegar essa palavra e desmembrar, micro, pouco, aero, ar, filia, afinidade. Então, na verdade, são organismos que requerem oxigênio, mas não em uma quantidade muito excessiva. Por quê? Porque exatamente eles também não têm tanta eficiência no teor de enzimas deles, no sentido de tentar eliminar as formas reativas de oxigênio tóxicas. Então, por isso, ficaria um crescimento mais ou menos nessa faixa aqui. O que acontece, então? Como eu falei para vocês, essas são as espécies reativas de oxigênio, que são compostos tóxicos para a célula, porque oxidam uma série de componentes celulares. Na realidade, então, o que é necessário é, você precisa ter uma série de enzimas capazes de impedir a formação ou, na hora que esse composto é formado, promover modificações nesse composto. Então, o que acontece? A gente tem uma série de enzimas que são capazes de eliminar essas formas reativas de oxigênio, que em anaeróbios e em microaerófilos, elas não existem ou elas existem em pequenas quantidades. Então, o que a gente faz? Como é que a gente cultiva micro-organismos anaeróbios estritos? Antigamente, e até hoje ainda se usa, mas não é tão eficiente, nós usávamos um equipamento chamado jarra de anaerobiose, que aqui está, a imagem é bem clara, isso é uma jarra bastante moderna. É um recipiente de acrílico que tem uma tampa que é hermeticamente lacrada, e você tem que comprar. Esse é o problema, porque é caro, esse tipo de cultivo é caro e não é dos mais eficientes. Então, o que a gente está vendo aqui são placas de Petri que estão dentro dessa jarra de anaerobiose, e você compra, esse é um dos fabricantes, esse é uma das marcas comerciais, existem outras, mas você compra esse envelope, e dentro desse envelope vem uma série de reagentes que, quando você coloca água, há uma reação química que promove a liberação de hidrogênio e CO2. Então, aqui dentro, o ambiente fica realmente desprovido de oxigênio. Qual é o problema desse tipo de jarra de anaerobiose? O problema é que você coloca o seu material lá dentro, coloca a água no envelopinho, é gerada a atmosfera desprovida de oxigênio, só que na hora que você abre a jarra, você está expondo a sua cultura ao oxigênio. E dependendo do tipo de célula que você tiver aqui, 20 segundos, 30 segundos de
contato com oxigênio pode ser letal. A gente tem categorias de anaeróbios. A gente tem anaeróbios que são extremamente sensíveis ao oxigênio. A gente tem anaeróbios que são relativamente aerotolerantes. Então, esse tipo de jarra, ele funciona para organismos que têm uma certa aerotolerância. Organismos que são muito, muito anaeróbios, não adianta a gente usar jarra de anaerobiose, a gente vai ter que usar um dispositivo chamado câmara de anaerobiose. A câmara de anaerobiose é como se fosse um caixote, tá? É uma área onde você, dentro desse caixote, como vocês estão vendo aqui, eu tenho uma portinhola onde eu coloco o meu material e aqui dentro, esse ambiente, você fica o tempo inteiro insuflando gases que não tenham oxigênio. Então, você pode definir que atmosfera você quer lá. Então, do lado de fora, não está mostrado nesse slide, mas do lado de fora, então, a gente tem aqueles cilindros com gases diferentes que você faz a mistura para você ter ali dentro uma atmosfera totalmente anaeróbica, sem oxigênio. E o que acontece é que o pesquisador, então, ele se senta do lado de fora, existem aquelas nuvens para você colocar suas mãos e você pode manipular tranquilamente as suas culturas aqui. Isso é extremamente interessante porque, vejam, aqui a pesquisadora está com uma placa de Petri aberta e, mesmo assim, a cultura não tá sofrendo risco. Por quê? Porque não existe oxigênio nesse ambiente. É um dispositivo extremamente interessante, mas, por outro lado, é muito caro. Você manter uma câmara de anaerobiose é muito, muito caro, porque, dependendo do fluxo de trabalho, os torpedos são muito caros, os cilindros de gases. Então, aqui no Brasil, não são todos os laboratórios, não são todas as universidades que trabalham com micro-organismos anaeróbios por causa disso, porque não é barato você trabalhar com anaeróbios. O que a gente faz com micro-organismos microaerófilos? É super tranquilo. Aí sim a gente pode usar a nossa criatividade, que funciona extremamente bem. Existe uma técnica para você gerar um ambiente microaerófilo que é chamado de técnica da chama de vela. Isso aqui a gente usa, por exemplo, no cultivo do micro-organismo que causa gonorreia. A Neisseria gonorreia, o gonococo, ela é um diplococo gram-negativo microaerófilo. O que a gente faz quando a gente quer cultivar essa bactéria? Você pega o seu meio de cultura em tubo, em placa, não importa, e você coloca dentro de um recipiente grande, tá? Um recipiente que caiba essas placas, esses tubos. Pode ser, por exemplo, uma lata de Nescau, daquelas grandonas, ou um vidro grande de boca larga. Você coloca o seu material lá dentro, pega uma vela, acende a vela, fecha a tampa e espera a vela apagar. Na hora que a vela apagar, você não tem um ambiente anaeróbio, você tem um ambiente onde ainda existe oxigênio, mas em pequeníssima concentração. Então, isso são técnicas que a gente usa no laboratório para cultivar organismos microaerófilos. Mas vejam, não é somente oxigênio, temperatura e pH. Na realidade, outros fatores são muito importantes também. Vejam, a gente falou sobre arqueias, a gente falou sobre aquelas arqueias que ficam nos ambientes de salina, na produção de sal. Então, eu tenho organismos que aguentam maiores ou menores concentrações de sal. Quando eu falei sobre meios de cultura seletivos e diferenciais, eu usei como exemplo o Staphylococcus naquele meio que tinha 7% de oxigênio. Então, o que aqui está mostrando esse gráfico? Esse gráfico está mostrando o comportamento dos organismos frente a concentrações de sal. Tá? Então, a gente tem aqui, por exemplo, embora chame-se Halobacterium salinarum, isso é uma arqueia. Essa arqueia Halobacterium salinarum, ela cresce até cerca de 30% de NaCl, gente. Se a gente pensar o que é isso, 30%, a gente às vezes não tem noção será quão salgado é isso. Só para a gente fazer uma comparação, a água do mar normalmente tem 3% de NaCl. Então, assim, se você vai numa praia, a concentração média é 3% de NaCl na água do mar, e a gente sabe como ela é salgada. O Halobacterium cresce em até 30% de NaCl, ou seja, 10 vezes mais essa concentração. Então, não adianta eu pegar Halobacterium salinarum e botar num meio de cultura onde você tem normalmente uma concentração
sei lá, 1%, 2% de NaCl. Essa célula vai explodir. É o que eu faço no laboratório, por exemplo, com meus alunos. A gente trabalha com arqueias que crescem em sal comercial, e é o que eu falei já numa aula. Quando eu quero extrair DNA dessas arqueias, o que eu faço? Ou mesmo que seja uma bactéria, eu simplesmente pego a cultura e jogo em água. Jogando água, ela simplesmente explode. Então, é aquela história. Eu não posso pegar um organismo halófilo e colocar num meio de cultura convencional, em termos de concentração de sal. Da mesma forma, a gente vai ter outros fatores. A pressão atmosférica, organismos que crescem no fundo do mar. Na hora que eu trago eles aqui para cima, provavelmente eles vão sofrer, por conta da diferença de pressão. Organismos fotossintetizantes, eles precisam de luz. Sem luz, eles não vão crescer. Eu tenho organismos que crescem na presença de maior ou menor quantidade de água. Existe um parâmetro chamado atividade de água, que é uma mensuração que se faz, é uma medida que se faz para avaliar o teor de água, mesmo que ela não esteja líquida, mas em termos de moléculas de água dispersas por um alimento, tá? Então, é uma medida que vai de 0 a 1. 1 é a água líquida, é a atividade de água com valor 1. Quanto menor esse valor, menos hidratado é aquele produto. Então, vejam só, eu tenho, por exemplo, chocolate. Chocolate, tirando o chocolate que tem recheio, mas uma barra de chocolate, olhem como a atividade de água dela é baixa. O chocolate é um substrato bastante desidratado, mas mesmo assim alguns organismos conseguem crescer, tá? Então aqui a gente está mostrando que mesmo com menor quantidade de hidratação, vários micro-organismos conseguem crescer. Então, na realidade, para encerrar essa questão do crescimento microbiano, a gente tem que pensar, se eu quero cultivar um micro-organismo que existe na natureza, mas eu quero cultivar no laboratório, eu preciso conhecer as exigências nutricionais dele e eu preciso conhecer os fatores físicos que interferem nesse crescimento, tá? Não é conhecer, mas sim qual o valor que a gente vai ter que usar para cada fator físico, ok? Então, era isso que eu queria discutir sobre o crescimento com vocês. Muito obrigada. Nas próximas aulas, a gente vai discutir a reprodução desses micro-organismos e como eles se comportam na natureza. Muito obrigada.